Vamos para falar um pouco de distribuição granulométrica. Aí, como eu já fiz uma série de atividades de interação no que já foi lido, hoje eu vou fazer uma aula mais expositiva, de síntese, de fechamento do que a gente já discutiu. Olha só, hoje eu só estou com uma tela, então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu acho que levantando a mão eu ouço o barulhinho. Mas abre o microfone, por favor, e para a gente tirar as dúvidas. Ou seja, eu não estou vendo vocês, eu não estou vendo o chat. Então, se vocês me perguntarem no chat, tiver sem microfone, aí algum colega abre o microfone e faz a pergunta, porque eu não estou conseguindo enxergar a tela do Meet. Nós, então, vamos fazer uma síntese de agregados. Já vimos que matriz cimentícia é uma mistura de agregado, aglomerante, que é o cimento Portland para a gente, aglomerante e água, para os aglomerantes hidráulicos. Os agregados nós já vimos que devem ser materiais que não reagem quimicamente. Aí eles têm formatos granulares, superfícies que vão de lisa a rugosa, mas nós vimos que nós não utilizamos agregados lisos na produção de concretos e argamassas. A nossa preferência é por agregados rugosos. Quanto ao formato, tanto mais esférico, melhor, mas a gente não tem brita esférica, a gente tem brita cúbica no máximo. Elas são as mais desejáveis. E hoje a gente vai falar um pouco de distribuição granulométrica para ver como a distribuição granulométrica interfere na resistência do concreto e das argamassas também. Portanto, os agregados, até hoje, eles, desde o século XIX, início do século XX, eles têm realmente assim, um papel secundário de preenchimento, mas ser secundário não é ser menos importante, não. Secundário no sentido de quem confere a resistência, cisalhamento, tração, e também a compressão, que é consequência também da associação dessas resistências, é a reação de hidratação de cimento pó. Hoje nós temos um grande dilema, que é associar quantidade aos centros de consumo. São Paulo, por exemplo, uma obra no centro de São Paulo tem uma distância superior a 300 quilômetros de uma jazida de areia ou brita. Então, hoje já se fala muito e já se utiliza muito agregado artificial na produção de concretos e argamassas. E o concreto, após a demolição, é uma excelente fonte de substituição dos agregados. Então, é compreender que os centros urbanos podem ser fonte dos agregados, reutilizando concretos e argamassa ou resíduo de construção civil. Nós, principalmente no Nordeste, nós ainda temos uma fonte muito grande de rochas naturais, em especial as graníticas, que são as que apresentam maior resistência e menor porosidade na rocha. Eu não sei se eu mostrei para vocês, mostrei sim, na microscopia, mas ele não conseguiu ver o poro da brita, que é uma brita calcária. Perdão, gente. Uma brita granítica, que calcária. Uma brita granítica que eu mostrei para vocês. O granito é um material para agregado mais nobre, de maior resistência, menor porosidade, e isso gera concretos de melhor qualidade. A gente pode... Aí, o ruim de estar fora do domínio,
Alô, Luan? Bom dia, Luan. Alô, Luan? Minha internet caiu. Vocês me ouvem? Sim, professor. Sim, professor. Sim. E Luan? Ô, Luan? Qual foi de manhã? Já fez entrar? Foi alô, Luan? Ó, vou fazer o seguinte. A partir da próxima aula vai ter um tempo de entrada. Porque senão eu vou ficar parando a aula para permitir a entrada. Então, a gente já combinou usar o domínio UFRB. Eu queria só lembrar isso ao Luan. Que aí entra durante a aula, cai e volta, a gente não tem esse problema. Luan entrou. Ah, ele deve estar sem microfone. Onde que faz esse domínio? No próprio Siga. Aí Henrique já respondeu. Vamos continuar. Então, aqui no Nordeste, a gente tem grandes fontes aí de granito. Mas a região amazônica, por exemplo, a região norte do país, em que é uma bacia sedimentar, aí há uma grande quantidade de rochas sedimentares e até metamórficas. Mas a gente não encontra na mesma intensidade que no Nordeste rochas graníticas. E aí a gente tem uma dificuldade, ou quem vai trabalhar na região norte pode encontrar dificuldade na utilização de agregados, até porque não dá para transportar do Nordeste para a região amazônica, porque aumenta muito o custo das obras. Agregados, para nós, são materiais em formas de grão, podem ser naturais ou artificiais, e divididos ou formados por partículas de formatos e tamanhos quase uniformes. E tanto mais uniforme os formatos, melhor qualidade é o concreto. Como função, ele atua como material inerte, eu estou sempre destacando isso, tanto em concreto como argamassa, aumentando o volume da mistura e reduzindo o custo. Colegas, brita, agregado, areia, tem custo inferior a 10% do custo do cimento. Ou seja, o que mais pesa na conta de concreto e argamassa é cimento. Portanto, tanto maior o teor de agregado, menor o custo do concreto e da argamassa. Claro, essa conta não é tão trivial de fechar, porque tanto maior o teor de agregado, menor o teor de aglomerante, menor a resistência do concreto e da argamassa. Então, a própria NBR 12655, ela estabelece um consumo mínimo de cimento, conforme a zona de agressividade, para que o construtor não reduza expressivamente o consumo de cimento a ponto de comprometer a qualidade do concreto. Então, para concreto existe limite inferior para consumo de cimento. Isso é estabelecido na NBR 12655. Os agregados, eles funcionam como o esqueleto da estrutura de concreto e da argamassa. E, claro, serão diversos grãos unidos pelo aglomerante, conforme eu já mostrei na primeira semana de aula, lá nas primeiras definições de concreto, argamassa, e tirando os agregados, transforma numa pasta de cimento. Agregados, função, reduzir custo do concreto, reduzir a retração e constituir a matriz granulométrica do concreto e da argamassa. Esses concretos a gente pode
classificar em naturais ou artificiais. Areia de rio é um agregado natural. Os seixos rolados, que eu mostrei na aula passada, também é um agregado natural. E as areias de rio, eles têm um formato de grão muito parecido com o seixo rolado, ou seja, ele tem as suas arestas quebradas, porque a areia de rio, o grão, ele é rolado no fundo do rio, e esse rolar acaba desbastando as quinas ou as arestas do grão, deixando mais arredondado. E isso é importante porque tem uma propriedade do concreto e da argamassa, que é a trabalhabilidade que vocês mesmos apontaram. Tanto mais lisa a superfície, mais trabalhável é o concreto e a argamassa. Tanto mais arredondado, também mais trabalhável. Nós vimos que superfície lisa interfere na aderência. Então, é preciso chegar a uma equação aí de melhor qualidade. Portanto, areia, seixo são agregados naturais, os artificiais, as argilas expandidas, que eu mostrei para vocês, as escória granulada de alto forno vermiculita. Os britados, que também entram nos artificiais, já que o processo de britagem não é natural. É feita pelo ser humano. Aí de britas, pedriscos, gravilhões. E os reciclados. O RCD, resíduo de construção e demolição. A demolição é um processo que traz problemas para os agregados reciclados, porque quando você faz a demolição indiscriminada, a mistura aí bloco cerâmico, gesso e esses materiais, eles interferem na qualidade dos agregados. É preferível, então, falar em RCC, resíduo de construção civil, porque aí a demolição ela é seletiva, ou seja, faz a demolição da alvenaria, a alvenaria não é adequada para agregados. Mas o concreto, sim. Então, se é feita a demolição da alvenaria e esse resíduo é usado com outra finalidade e não é misturado com a demolição da estrutura de concreto, logo você produz agregados reciclados com melhor qualidade. E aí você minimiza o maior gasto com agregado, que é o transporte. Num grande centro urbano, isso pesa bastante no custo do agregado e, portanto, no custo do concreto. Classificando ainda, os agregados podem ser classificados em leves, normais e pesados. Os agregados leves constituem aqueles com massa específica inferior a 1.120 kg por metro cúbico. Os agregados leves são utilizados para produzir concretos leves. O grande problema de concreto leve é que, como você diminui a massa específica do agregado, você aumenta o teor de vazios interno dele e isso diminui a resistência do concreto. Para resolver esse problema, é comum aumentar o consumo de cimento. Professor? Sim. Eu li aqui que os agregados leves é menor que 2.000, entre 2.000 e 3.000 e maior que 3.000. Tem algum problema isso aí? Agregado leve menor que 2.000, não, tem alguma coisa errada aí. Entre 2.000 já não é mais agregado leve. Não, menor que 2.000. Pode ser a fonte. Ah. Pode ser a fonte. É aquele livro Introdução ao Estudo de Materiais de Construção. Sim. Qual é a faixa que ele está dizendo? Entre 2.000, os normais, entre 2.000 e quanto? Não, os leves é menor que 2.000. Sim. O médio é entre 2.000 e 3.000 e os pesados maior que 3.000. Olha, tem alguma... Eu vou verificar essa... Porque realmente está muito pesado. Na página 9.
3 toneladas. Eu vou verificar essa classificação, ver qual é a fonte que ele está pegando. Certo. O fato é que a gente tem agregados leves e os normais, que é o que... Agora, veja o seguinte, isso aí é massa unitária ou é massa específica? Porque a gente pode estar falando a mesma coisa com linguagens diferentes. Quem é que está falando? É que eu não estou vendo o nome? Ah, é Flávio. Aqui não, é massa específica. Verdade. Isso, pronto. Deve ser por causa disso. É. Mas é a mesma quilograma por metro cúbico também. Sim, mas a gente vai ver um pouco mais à frente a diferença entre massa unitária e massa específica. Ah, certo, professor. Porque a massa unitária, ela é o volume do agregado dividido pela massa do agregado. E a massa unitária envolve os vazios do agregado. Vou ver se eu consigo... Eu vou conseguir explicar. Olha só, eu vou abrir a câmera. Não está no momento, não, mas a gente vai diferenciar. Esse é um conceito importante que vai entrar lá na dosagem do concreto. Olha só. Aí eu vou ter que abrir aqui. É o seguinte, Flávio. Vejam, eu estou aqui, é um becker de 10 ml. Enquanto ele está ligando ali a câmera, de melhor qualidade para fazer o experimento. Então, tem um becker aqui de 10 ml. Se eu pegar britas, eu simplesmente estou colocando brita dentro do becker. Bem, no meu olhar aqui, fechou 10 ml. Lhe pergunto, 10 ml de brita é o volume da brita? Não. Entendeu? No caso, a massa específica só envolve o material da brita e a unitária envolve o conjunto completo, né? Inclusive os vazios. Exatamente, Flávio. Isso. Então, eu vou aproveitar a tua pergunta porque isso é importantíssimo. Importantíssimo. Deixa eu conectar aqui outra. Esse aqui funciona melhor. Alternei. Olha, olha o que eu fiz. Vejam, olha o que Flávio sinalizou. Importantíssimo, gente. Se eu quiser a massa específica, o termo específico é próprio, é dela, é específica. Se eu quiser a massa específica dessa rocha, o que eu faço? Coloco numa balança, vejo a massa. Mas eu preciso do volume disso aqui. Como é que eu costumo fazer para achar o volume? Pego uma proveta, que está aí na tela de vocês. Claro, uma proveta maior que essa, mas eu pego uma proveta e coloco, por exemplo, 5 ml de água. 5 ml e jogo o grão dentro da proveta. O que acontece com o volume de água? Ele sai de 5 para 6 ml. Qual o volume do grão? 1 ml. Se eu dividir a massa deste grão pelo volume de 1 ml, que é o volume dele, eu tenho a massa específica. Entendido isso? Agora,
eu posso ter uma massa, alguns chamam de específica aparente, algumas literaturas chamam de nomes diferentes. Específica aparente, eu prefiro o termo massa unitária. O que eu faço? Eu quero agora, não é a massa específica desse grão, que é granito. O termo granito vem de grãos pequenos. A rocha granítica, a gente vê que ela é constituída de vários grãozinhos pequenos. Então, essa é uma rocha granítica, uma brita. Então, se eu pegar e fizer aquele experimento, esse grão, massa numa balança, jogar numa proveta com água, ver o aumento de volume, eu tenho o volume do grão, massa do grão dividido pelo volume do grão me dá massa específica. No entanto, se eu pegar e colocar este grão aqui, outro grão, outro, esse já não encaixou direito. Pronto, aqui. No meu olhar aqui eu tenho 10 ml. Mas esses 10 ml não é o volume do grão. Ele é o volume dos grãos e do vazio entre eles. Portanto, se eu pegar a massa de 10 ml e dividir... a massa de 10 ml. A massa desses grãos e dividir pelo volume de 10 ml, eu vou ter a massa unitária, ou algumas literaturas chamam de massa específica aparente. A massa específica aparente é sempre menor do que a massa específica. Isso porque a massa específica não leva em conta o vazio entre os grãos. E a massa unitária, ou massa específica aparente, leva na conta do volume, o volume de ar entre os grãos. Então, isso, Flávio, pode estar gerando uma divergência nos dados entre o que eu estou apresentando e o que você leu. É isso mesmo. Aí, quando a massa específica, ela é mais densa do que a massa unitária. Isso. Agora, professor, se for um material poroso, que não conseguir reter a água nos poros, aí considera como aí? Não entendi tua pergunta. Por exemplo, se for um material poroso, que você coloca na água e não consegue reter os poros para calcular a massa específica nesse caso aí. Você vai dizer que o volume da água não vai ser o volume externo, não é isso? Porque parte da água vai entrar no poro. É isso que você está perguntando? Não, estou falando assim, é um material que é poroso por dentro, aí claro que tem ar dentro. Uma rocha arenítica, por exemplo. Você pega uma rocha arenítica, que aí ela é mais porosa. Uma rocha granítica, o poro é bem menor. Eu sei. Aí, nesse caso, para calcular a massa específica por esse método aí, não tem como não, né? Por causa dos poros, né? Tem, sim, tem. Porque o poro também é vazio. E a massa específica tem que eliminar os vazios. Não há os vazios entre os grãos da brita, por exemplo. Então, os vazios do poro considera como massa específica, é isso? Você precisa descartar, porque você precisa do volume do grão em si, do que é matéria. A massa específica precisa levar em consideração a massa da matéria e não dos vazios. Que também tem matéria, mas ar. É isso que eu estou falando, por esse método que o senhor fez aí, não é possível por causa dos poros, né? Não consegue preencher o vazio do poro. Mas a gente tem que tirar isso, a gente dá mais específico, a gente tem que tirar os vazios também dos poros. Subtraindo, entendi. Na verdade, existe uma norma para isso, Flávio. Existe uma norma para massa específica e para massa unitária, do método de realização, para que você chegue à massa específica e à massa unitária. E nesses métodos envolve, por exemplo, não é só colocar o grão
dentro da água e medir imediatamente, não. Tem que esperar um tempo de estabilização, que é justamente o tempo que essa água penetra e desconta os vazios do próprio grão, para que seja a massa específica da substância, Entendi, e não professor. envolvendo os espaços vazios. Entendi, obrigado. Por isso, se você comparar, você vai ver, por exemplo, que tanto maior a massa molar do agregado, maior a massa específica. Já a massa unitária, ó, tá até escrito aqui, eu não vi, ó. A gente estava discutindo, deixa eu voltar aqui. Classificação quanto à massa unitária. Então, a massa específica depende da massa molar do agregado, ou seja, depende dos átomos que constituem aquela substância. Vocês estudaram isso em química, massa molar, que é a massa de um mol. Já a massa unitária... Não ouvi, Flávio. Não, é a massa de uma grama em uma molécula, no caso, um mol. Exato, de um mol de moléculas. Já a massa unitária envolve os vazios. Portanto, tanto maior a massa molar do agregado, maior a massa específica. Tanto maior o teor de vazios, menor a massa unitária. Apesar de que o vazio entre grãos não interfere na massa específica. O que interfere na massa específica é a constituição, é a composição química do agregado. Perfeito? Certo, professor. Deixa eu tirar. Professor, Fale, Luan. a unidade, porque a massa unitária, a unidade é referente... como é a detalhe dessa unidade? Pode ser gramas por ml, quilos por metro cúbico. Por exemplo, a massa específica da brita, aí de Cruz das Almas, é 2.700 quilos por metro cúbico. Eu prefiro... Massa específica. A unitária deve estar em torno de 1.700, 1.800 quilos por metro cúbico. É bem menor, hein? Bem menor. Então, isso são dados, a gente vai discutir isso lá na frente, são dados que a gente tem dos ensaios feitos aí no nosso laboratório. De massa específica e de massa unitária. Que eu diria que essa é a parte que a pandemia ela nos prejudica, é realmente fazer esses ensaios, executar esses ensaios no laboratório. Que aí realmente é fundamental poder manipular, pegar proveito, executar efetivamente o ensaio. Mas o que a gente tem, Luan, é em média 2.800 quilos por metro cúbico, mas a gente pode trabalhar com 280 gramas por ml, se não me falha a memória é isso, e 170 gramas por ml. Você pode fazer a conversão para uma unidade ou outra. Mas, em concreto, não faz muito sentido trabalhar com gramas por ml. Porque a gente não faz concreto em gramas, a gente faz concreto em metros cúbicos. Então, é quilos por metro cúbico. Mais alguma dúvida? Logo, um agregado, está até aparecendo aí na tela, um agregado, isso aqui é uma argila expandida. É um agregado muito leve, era até para pegar uma balança para colocar aqui. É um agregado leve. Já um seixo rolado é um agregado muito mais pesado. Uma brita granítica também é um agregado com massa específica aí
2.800 quilos por metros cúbicos. Já uma argila expandida tem uma massa unitária aí da ordem de 1.100 ou 900 quilos, abaixo de 1.100 quilos por metro cúbico. Acho que deve estar, eu nunca fiz. É o que eu nunca fiz no laboratório, foi determinar a massa unitária nem específica de argila expandida. Professor, Concreto. Oi. você está mostrando o slide que não está aparecendo? Está aparecendo o que agora? Só a sua tela, sua câmera. Eu não tô... Ah, não estou não. Eu me esqueci. Vou partilhar. Pronto, está partilhando? Agora sim. Então, agregados leves produzem concretos e argamassas leves. Argamassa e concreto leve é muito usado em proteção de manta, proteção mecânica, em estacionamento. Você reduz o peso e você não precisa de elevadas resistências. Então, o foco não é resistência e sim proteção. E com o advento aí da norma de desempenho, em que a gente precisa de revestimentos com isolamento térmico e acústico, os agregados leves, eles entram aí no cenário com mais intensidade. Os agregados normais, areia lavada de rio, as graníticas e o calcário, e os agregados pesado, barita e hematita. Alguém sabe algum uso para concreto pesado? Não é adequado para a estrutura de prédios, de edificação, agregado pesado. Porque boa parte da carga da edificação vem do concreto, da estrutura. Para agregados normais, agregados leves seria o ideal, que reduziria a interferência do peso da estrutura no cálculo lá para dimensionamento do concreto. Entretanto, quando você reduz o peso do concreto, você reduz também a resistência e precisa aumentar o consumo de cimento, acaba sendo antieconômico. Os normais é o que a gente vem utilizando normalmente, daí o termo. Mas e os pesados? Onde é que a gente pode usar agregado pesado? Nas fundações, a parte que vai receber toda a carga da... Bem, existem formas de a gente aumentar a resistência. Porque onde é que a gente vai achar barita e hematita aqui? Vocês conhecem alguma fonte de barita aqui na Bahia, hematita? Aí em Cruz das Almas? Aí tem que trazer de fora. Pode ser usado em fundação? Pode. Mas faz sentido? É importante usar agregado pesado? Não. Então, usar em quê? Onde ele é o diferencial? Professor... Sala de raio-x, Jogou duro aí agora. Qualquer sala Oi? que tem incidência radioativa, né? Exato. Sala de raio-x. Barite e hematita. Nos concretos é comum em usinas termonucleares. Tem gente me ligando. Em usinas termonucleares. Aí o ideal é usar agregado pesado. E revestimento em argamassa em salas de raio-x, hospitais. Por isso é muito comum, gente, fissuras em salas de raio-x na argamassa. Isso porque, como a argamassa é muito pesada, quando ela é aplicada, a tendência é que ela escorregue com o peso do agregado. Então, é comum, se não houver experiência em quem aplica, depois de um tempo aparecem aquelas rachaduras pelo escorregamento da argamassa. Então, ou armar a argamassa, colocar uma tela para dificultar o escorregamento, ou fazer o revestimento em espessuras finas e sucessivas até atingir os 20 milímetros mínimos aí para ter proteção contra o raio-x. Mas é muito comum barita e hematita em hospitais.
especificamente nas salas que envolvem radiação. Quanto à forma dos agregados, a gente já discutiu isso na última aula. Eles podem ser mais arredondados. A gente não consegue britas arredondadas, a gente consegue britas cúbicas. Mas tanto mais arredondado, tanto mais cúbico for o agregado, menor é a quantidade de água de amassamento. Já anotem aí no caderninho de vocês. Água em concreto, além de desenvolver a reação de hidratação, ela atua como lubrificante dos agregados. Então, são as duas funções primordiais da água nos concretos e nas argamassas. A água é reagente da reação de hidratação. 2, a água atua como lubrificante para que o concreto tenha trabalhabilidade, para que ele possa preencher a forma. Portanto, tanto menor for a rugosidade do agregado, menos atrito tem entre um e outro. Quando a gente pega uma brita, não sei se está aparecendo aí o somzinho, nem sei onde é que está o microfone aqui, mas o atrito de um grão de brita com o outro é maior do que o atrito entre dois seixos. A superfície é mais lisa. Professor, na hora de produzir a brita, é possível controlar como vai sair o formato dela ou é aleatório? É possível sim. Boa pergunta, Luan. É possível sim. Quanto ao formato, existem britadores, principalmente os de mandíbula, eles produzem britas mais cúbicas. Já os britadores de impacto, que tem um moinho de bolas, ou seja, pega pedaço da rocha, joga no recipiente e faz girar e as bolas ficam impactando, esses geram britas com formatos aleatórios. Já os de mandíbula, eles produzem britas com formatos mais cúbicos. Logo, o processo de britagem gera britas melhores, ou seja, mais cúbicas, ou britas mais em forma de lâminas. Aí, da pergunta de Luan, vem uma outra pergunta. E por que não se usa só britador de mandíbula? Porque eles são mais caros. A manutenção é mais cara, porque a mandíbula, quebrando rocha, ela perde como a gente chamava lá na rocha? Tem outro termo, não. Deixa de ficar amolada. Então, ela exige manutenção mais frequente. A brita, com britador de mandíbula, tende a ser mais cara que uma brita de britador de moinho de bolas. Aí você encontra britas mais baratas. A brita mais barata vai gerar concreto mais barato? É preciso fazer conta, viu, gente? Preciso fazer conta. Por isso, esse entendimento. Você chegou lá no campo, você vai comprar concreto, ou vai comprar brita para fazer concreto na sua obra. Já vou aproveitar a pergunta de Luan para trazer para o contexto da engenharia. Você vai comprar brita, você pede amostras. Não, traga. Quero comprar brita. Quanto é o metro cúbico de vocês? R$50. Eu estou estudando, eu sabia até o preço, agora não sei quanto está custando, não. R$50. Aí você vai para outro fornecedor, 60. R$10 mais caro, vou comprar de 50, vá com calma. Peça uma amostra e avalie na mão se aquela de R$60 a brita for mais cúbica e a de 50 só tem grãos lamelares, prefira comprar mais cara, porque uma brita mais cúbica vai consumir menos cimento. Aí você está economizando no R$10 na brita e gastando 20 em cimento. Ô, professor. Porque a brita mais lamelar consome mais cimento. Então, na verdade, você não está economizando, você está gastando
R$ 10 a mais. Fale. Eu não conheço sua voz ainda não. O professor Jefferson, Jefferson. no caso, o tamanho das partículas da brita, assim, no caso, né? Tipo, porque aqui mesmo, na cidade vizinha aqui tem uma britadeira, só que as britas delas são muito, muito grandes, entendeu? Aí o pessoal prefere optar por pegar mais de outra cidade, de outro fornecedor. Sim. Olha No só, caso, nós vamos falar... Como é que faz para ter o controle técnico, né? Do tamanho da... Ele tem que dizer, a gente vai chegar lá na frente, isso é chamado D máximo, diâmetro máximo do agregado. Então, nós vamos chegar um pouco mais à frente nessa classificação, porque o D máximo é importante. Por exemplo, o diâmetro máximo da brita não deve superar 1/4 da distância entre as armaduras. Colegas, não pode o diâmetro da brita ser maior do que o espaçamento das armaduras. Caso contrário, a armadura vai funcionar como peneira. Além disso, tanto maior o tamanho da brita, maior a tendência de, quando você lançar o concreto, ela depositar lá no fundo. Isso a gente chama de segregação. Então, agregados menores produz concretos de melhor qualidade. Mas tanto menor o agregado, por exemplo, um gravilhão, mais caro é o agregado e às vezes você não precisa. Então, dá para usar uma brita de maior diâmetro, maior D máximo. Respondi, mas nós vamos chegar ainda nessa classificação em D máximo. Então, quanto à forma, elas podem ser arredondadas e lamelares, a superfície pode ser lisa ou rugosa. Dentre os agregados, gente, principalmente areia, as eólicas são as que produzem os melhores concretos. As areias de duna. Mas no Brasil é complicado, porque as dunas têm proteção. Não é que elas não devam ter proteção. É que nós não somos um país que tem muita areia eólica. As nossas areias são mais de rios. Em outros países, as dunas não constituem um problema ambiental na utilização em concreto. Para ficar claro, para não ficar parecendo que a gente está defendendo utilizar as nossas dunas para produzir concreto. Não é isso. Então, num contexto do Brasil, as dunas constituem problema. Utilizar a areia de duna para produzir concreto. Em outros países, nem tanto. Outro fator que precisa ser analisado também é o teor de cloretos na areia, que aí a contaminação a gente vai ver um pouco à frente. Que para concreto armado é um problema. Nós já conversamos um pouco. Eu vou voltar. Os agregados, eles têm vazios. E esses vazios, acho que foi Flávio que perguntou há pouco. Eles podem, no vazio do agregado, estar completamente seco. E pode ter essas condições aqui, olha. Ter um agregado completamente seco. Isso a gente só consegue no laboratório, não acha na natureza. Ou seja, os agregados na natureza, eles absorvem água que fica interno no poro. Então, seco é o ar. Ou você pode ter um agregado saturado em superfície seca. Isso a gente costuma fazer em laboratório, para ver o teor de vazios do agregado. O que a gente faz? A gente pega o agregado seco em estufa, 24 horas a 100 graus Celsius, depois tira esse agregado completamente seco e pesa. Então, ali a massa é a massa só dos minerais. Pega esse agregado, claro, deixa esfriar e coloca submerso em água. Por 24 horas, a gente sai daqui e vem para cá. Ou seja, saturado, todos os poros do agregado cheio de água, superfície úmida. E aí a gente pega com uma toalhinha e enxuga os agregados na superfície. Aí a gente chama saturado superfície seca. E pesa esse grão.
Qual é o meu objetivo? Eu quero ver o quanto de água o agregado absorve. Isso é importantíssimo, gente, no concreto, porque o agregado, tanto mais poro ele tiver internamente, mais ele retira a água do concreto. Claro, tinha turma na UFRB que dizia assim, professor, quem é que na prática faz isso? Faz, meu colega. Ah, tem obra fazendo concreto que o cara mede a água por capacete. Bem, essa não é a obra que você vai trabalhar. E se você for trabalhar, eu recomendo que você sugira novas práticas tecnológicas para reduzir o consumo de cimento e gerar lucro para o dono da empresa. Porque quem paga teu salário é você mesmo. E tanto mais lucro você gerar para a empresa com investimento em tecnologia, mais satisfeita é a empresa, mais duradouro é o seu trabalho, mais resultados traz. É um jogo de ganha-ganha. Então, olha o que eu estou dizendo. O agregado tem poros. Para ter completamente seco, tem que colocar em estufa. Posso colocar por 24 horas em água, ele vai absorver, ficar saturado os poros, mas vai ficar uma lâmina d'água na superfície. Se eu enxugo esse agregado, no caso de agregado graúdo, agregado miúdo a gente usa um secador de cabelos, vai revirando, tem uma norma para isso, vai revirando e secando até só remover a água da superfície. Aí eu tenho um saturado de superfície seca. Se eu peso esse agregado agora, eu tenho a massa do agregado e da água dos poros. Se eu diminuo da massa do agregado completamente seco, eu tenho a quantidade de água absorvida pelo agregado. Então, eu tenho a taxa de absorção dos agregados. Os agregados de origem sedimentares têm taxa de absorção maior do que rocha ígnea. Rocha de intrusão, eles têm uma porosidade menor. Então, arenito tem uma porosidade maior do que um granito. Então, é preferível utilizar rochas graníticas porque tem uma porosidade interna menor. Algumas características desses agregados, isso nós não discutimos ainda, é a chamada composição granulométrica. Há um princípio bem simples, gente. Grãos maiores deixam vazios que são preenchidos por grãos menores, que por sua vez deixam vazios que são preenchidos por grãos ainda menores e assim sucessivamente. A gente está entrando aí no grau de empacotamento. Tanto melhor a composição dos agregados, menor o índice de vazios. Tanto menor o índice de vazios, mais resistente ao concreto e à argamassa. Então, gente, o que eu estou defendendo é que a gente pode reduzir o teor de vazios de um agregado com outro agregado. E tanto menor o índice de vazios nessa composição de agregados, menos cimento você vai precisar para produzir o concreto. Essa é uma imagem. Eu acho que nós fizemos algumas fotos dessa, só que essa é dessa fonte, foi uma publicação de um artigo de granulometria. Isso aqui é um agregado, gente, artificial, um agregado de britagem. Então, veja, pontiagudo, aqui é agregado natural, rolado aí, seja por rio ou por duna. Então, essa região escura aí é o espaço de vazio entre o agregado é preenchido por argamassa. Tanto maior esse vazio entre os grãos, maior o consumo de pasta, por assim dizer. E tanto maior o consumo de pasta, maior o custo do concreto. Portanto, essa imagem da direita, que tem o maior índice de vazios,
produz concretos e argamassas mais caros do que a imagem da esquerda. Existe um ensaio para caracterização, é um ensaio muito simples de fazer. A gente pega uma série de peneiras da Associação Brasileira de Norma Técnica, ABNT, e coloca esse agregado na última peneira, coloca no equipamento que é um vibrador e deixa lá por 10 minutos, ele vai ficar vibrando, balançando. Com essa vibração, os grãos menores passam pela abertura da peneira e os grãos maiores ficam retidos. Depois de um tempo, a gente pesa o que ficou retido em cada peneira. Os profissionais da área de solos trabalham com o passante. Nós trabalhamos com o que foi retido em cada peneira. Então, série de peneiras e a última não é uma peneira, mas o fundo. Agregados miúdos são todos aqueles que passam na peneira de 4,75. A gente aproxima e diz que agregado miúdo é todo aquele que tem um diâmetro máximo menor do que 4,8. E agregados graúdos são aqueles que têm um diâmetro maior de 4,8 e menor que 75. Isso porque diâmetros de agregado maiores que 75 milímetros, nós já chamamos aí de pedra de mão para a produção de concretos, concreto massa, ou concreto ciclópico, existem alguns nomes aí dados, que a gente produz um concreto convencional, que é aquele com brita, ou seja, com um agregado de diâmetro superior a 4,8, areia, cimento, água, e depois, se você tem uma fundação de elevado volume, lança-se o concreto e pode-se jogar pedras de mão para aumentar o volume de concreto e reduzir o custo. Aí a gente chama isso de concreto massa, ou concreto ciclópico. Os agregados miúdos, então, a gente tem uma caracterização chamando em areias grossas, médias e finas. Na verdade, gente, a gente tem uma série de peneiras o que a gente faz, porque minha mesa não está a funcionar. Agora funcionou. Vai ser na mão mesmo, como se fosse um quadro. Na verdade, a gente tem uma série de peneiras. O que a gente faz é pega a primeira peneira. Esta primeira peneira é de abertura 4,8 milímetros. 4,8. A segunda peneira da série da BNT é de 2,4. Aí, professor, no caso é sempre a metade, né? Dividindo por 2. Isso. Sempre a metade. 2,4, 1,2, não sei porque 1,2 milímetros. Aí, a partir daqui, 0,6 ou 600. Não sei porque ele está gerando. Mas com o mouse fica melhor. Ou 600 microns.
Então, nós teríamos 600. Aí, a próxima peneira é de 300. 150. E, por fim, é o que a gente chama de fundo. Horrível. Não gostei disso aqui. Vamos para o velho parte. E vai no... Então, aqui seria 4,8. Depois 2,4, 1,2, 600, 300, 150 e, por fim, a última é o... Aqui já seria o fundo. Dois ponto 4, 1,2, 600, 300, 150 e aqui, não, vou tirar isso aqui, ficou feio. Aqui seria então 4,4,8. Tudo que fica desta peneira, daqui para cima, nós chamamos de agregado graúdo. Tudo que passa nessas peneiras, daqui para baixo, nós chamamos então de agregado miúdo. Essa é a classificação que nós vamos usar, inclusive, para concretos. Observem que se eu utilizo esta faixa daqui, olha, essa faixa, ou seja, de 2,4 a 1,2, essa é a fase mais grossa. Então, eu digo que isso aqui constitui a areia grossa, na faixa de 1,4 a 1,2 a 2,4. Isso aqui é areia grossa. Já toda essa fase aqui, os grãos de 300 a 600, isso aqui já constitui uma areia média. E tudo que fica retido na peneira 150 e passa para o fundo, já constitui uma areia fina. Professor, uma coisa que eu não lembro direito. O grão que fica preso na passagem, ele é considerado passante? Depende.
Depende. Isso a gente vê na prática, Luan. Às vezes o grão enganchou. Às vezes o grão enganchou, isso é a prática que nos mostra. Às vezes o grão enganchou, mas você percebe lá que é mais fácil dar um toque e ele voltar do que efetivamente passar. Aí você vê, ele está um grão enganchado. A gente não faz com o dedo, pega um pincelzinho. Se com o pincel ele voltar, Luan, ele é retido. Mas se com o pincel você tocou, ele passou, ele é passante. Se ele ficar no meio, aí tem as situações, o que não é frequente. Às vezes tem grão que fica lá, indeciso. Aí diz, meu amigo, isso aqui não é tão expressivo não, até porque a gente faz em duplicata, no mínimo. Aí para onde ele for, para a gente não importa. Entendeste, Luan? Mas na prática a gente vê, ó, tem grão que ficou enganchado. Aí você dá um toque, ele passou rápido. Outros não, você tem que empurrar. Ele está forçando a barra, forçando o grão, melhor dizendo. Aí o que é mais adequado é com o pincel ele volta, então ele é retido. Nós temos areias com boa distribuição granulométrica, e já começa a distribuição granulométrica. Uma areia perfeita, colegas, é aquela que tem grãos que se encaixa aqui, ó. Bem distribuída é uma areia assim, ó, que tem essa faixa. Alguém está pedindo para entrar? Não. Acho que não. Não vai até o 4.8, não. Fio até 2.4. O que passa na 4.8. Então, na verdade, isso aqui... Opa, não é isso que eu quero, não. Isso aqui é assim. Isso daqui é uma areia que tem todos os grãos. E a perfeita, a areia ideal, a mais adequada, é aquela que tem proporções iguais de cada uma dessas frações. Na verdade, uma areia de boa qualidade é aquela que tem grãos em que um preenche os vazios das outras. Então, isso a gente sabe lá na prática, usar sempre o pincel delicado para a limpeza das peneiras, porque isso estraga a abertura das peneiras. Isso eu usava lá na prática, porque eu via aluno usando lapiseira para empurrar o grão. Aí, baseado na pergunta do Luan, tem gente que força, pega a lapiseira, não é com um pincel. Nada de escova, isso danifica a peneira. Esse é o teor mínimo de agregado para fazer o ensaio, ou seja, para a areia, o mínimo são 300 gramas em 2 amostras, eu costumo utilizar 500 gramas. Aqui são para as britas, de 9,5, 12,5, ou seja, para a brita a gente tem que fazer a caracterização de 1 quilo, 2 amostras de 1 quilo. Aqui a série de peneiras da BNT, a normal, que eu mostrei para vocês, ou seja, 150, 300, 600, 1.2, 2.4, 4.8. Para as britas, a série normal é 9,5, 19, 37 e 75, que é o limite aí para agregado graúdo. Existe um ensaio de caracterização para a gente chegar a NBR 7211, que estabelece essa chamada zona ótima. Essa é uma areia branca aí de Cruz das Almas. Veja, a norma, gente, ela estabelece esses limites para a distribuição de grãos. Uma areia considerada utilizável, que é essa fronteira vermelha, ela tem que estar nessa faixa aqui. A areia ótima, os grãos precisam ser caracterizados e se encaixar nessa faixa verde. A areia lavada nossa, lavada aqui, areia branca, lá de Cruz das Almas, ela fica no limite inferior aí da zona utilizada. Com vários pontos fora, inclusive. Só um ponto
considerado para a produção de concretos, ou seja, pode ser utilizada. Então, essa areia branca daquela distribuição é essa que está aqui. Vejam, ela tem retido na 4,8, 0, nada. 2,4 tem um tiquinho de grãos. 1,2, o tiquinho já é um pouquinho maior. E ela se concentra aí na fração fina e na fração média. Então, é uma areia realmente carente de grãos grossos. É uma areia de péssima distribuição granulométrica. Falta fração grossa. Colegas, olha lá. O princípio de granulometria diz assim, os grãos maiores deixam vazios que são preenchidos pelos menores. Mas observe que a quantidade de vazios aqui, a quantidade de grão é muito pequena, a de vazio também é pequeno. Então, tem mais grãos na fração de 1,2 do que vazios na 2,4. Isso vai gerar vazios, que vai ser preenchido por cimento. Quando a gente olha aqui, olha, a quantidade de grãos que eu tenho na 1,2, que geraria vazios, só até essa quantidade aqui aproximadamente de grãos, até aqui preencheria esses vazios. O resto são grãos que sobram. Logo, tem mais grãos na fração 0,6 do que a quantidade de vazios no 1,2. Então, essa distribuição de grãos é horrível para o empacotamento. É preciso, numa areia como essa, é preciso ter outra areia com a quantidade de grãos da fração grossa, para complementar os vazios dessa areia. E, professor, o pó de brita ajudaria aí? Ajudaria, perfeitamente. Quem está falando? É Flávio? Flávio. Perfeito, Flávio. Perfeito. Isso aqui é areia lavada. Eu vou chegar no que você está dizendo, Flávio. Eu fiz um TCC um período, trabalhando com empacotamento, que a gente usou areia de britagem. Alguns chamam pó de pedra. Eu não gosto de pó, não, porque ele não é pó, ele tem grãos. Eu prefiro areia de britagem. Essa é a chamada areia lavada. Ela tem essa distribuição, veja, tem uma parte na fração fina, média e tem muitos grãos grossos. O ideal, gente, é que tenhamos essa graduação. Isso aqui é o que eu mostrei para vocês lá naquela areia fina. Faltam grãos, gera uma graduação aberta. Essa imagem daqui nos mostra o que está faltando grãos aqui, ó. Falta grãos 2,4, falta grãos 1,2. E sobra grãos médios e finos. Substâncias nocivas que podem existir na areia, folhas, raízes, materiais carbonosos, aquelas areias escuras, silt e argila também são contaminantes para concreto e não são recomendados. Torrões de argila, a 7211 estabelece limite. Para concreto aparente, o agregado graúdo não pode ter mais do que 1% de teor de argila. Com desgaste superficial, o limite pode ser até 2% e os demais concretos 3%, como limite máximo de torrões de argila. Material pulverulento, pó, isso passante na peneira 75, esse ensaio é feito com água. Agregado miúdo, o limite máximo é 3%. Para concretos com desgaste superficial e 5% para os demais concretos. Agregado graúdo, 1%. Esses são teores que estão nas normas. Claro, a gente não precisa memorizar isso.
é apenas, essa informação importante existe um limite. Qual é o limite? Esqueci, pega na norma, NBR 7211. Mas existe limite para teor de argila, para silt argila, que é o passante na 75. Materiais RA, os agregados, eles podem gerar uma reação deletéria que nós chamamos de RAA, reação álcali agregado. Então, os agregados, eles precisam ser testados por análise petrográfica, existe uma norma para isso, NBR 7389. Eu não atualizei, eu não olhei se tem mudança. Eu recomendo sempre, tem um site, o Target Normas, que deixa disponível as normas para a gente consultar por um preço bem mais acessível do que a BNT. Teor de cloretos, existe um teor máximo, limite, a norma NBR 9917, aí ela estabelece teor de cloretos, principalmente para concreto armado, sulfato, nitrato e sulfetos, que são substâncias também deletérias para o concreto. Agregados graúdos, aí uma classificação simples, então vimos que a brita vai estar entre 4,8 e 75 milímetros, acima disso, pedra de mão, 25 centímetros, matacão, e 1 metro aí já é bloco de pedra. Brita provém da degradação de rochas por britadores. Aí da pergunta de Luan, nós já vimos que o tipo de britador interfere na qualidade da brita, e isso interfere também no preço. E as britas interferem expressivamente no custo do concreto. Há uma classificação ainda em mercado, que é Brita 0, Brita 1, Brita 2, Brita 3. Essa classificação não é mais usual. Hoje, nós trabalhamos com o D máximo do agregado. Então, uma brita, chamada Brita 0, o mínimo de diâmetro é 4,8 e no máximo 9,5. Brita de 9,5, ela vai de 9,5 a 19 milímetros, a brita 19 vai de 19 a 25, e a brita 25, de maior diâmetro, chamada brita 3, vai de 25 a 50. E se vocês me perguntarem no cotidiano, a brita 1, eu sei que ela tem um diâmetro maior que a brita 0. Qual é a faixa? Eu não me recordo, porque no cotidiano realmente eu uso a especificação da norma, ou seja, de 4,8 a 9,5, 9,5 a 19 milímetros, de 19 a 25, de 25 a 50. Eu recomendo fortemente que se utilize as expressões em milímetros do que essa usual de mercado, Brita 0, Brita 1, 2 ou 3. Ela só é comum no comércio, ou uma nomenclatura mais comum. Na literatura de concreto, nós já utilizamos a especificação atual da norma, que é classificar conforme o mínimo e o máximo do diâmetro dos grãos presentes naquela fração. Aí vejam que brita a gente tem fração de diâmetro. O que as empresas que produzem brita fazem? Elas trituram as britas e passam por peneiras, para que elas vendam as frações. O ideal, observem que o ideal para a gente é misturar as frações para ter uma granulometria mais contínua. Qualidade exigida de britas, elas têm que ter limpeza superficial quanto a orgânica, argila, sais, etc. Resistência mínima, resistir à intempérie e adversidade, serem granulosas, mais adequada para os concretos. Então, a gente fecha aí a parte de agregados. Eu vou só fazer
revisitar nosso planejamento. Temos 12 minutos aí de aula, não vou até às 12, não. É porque já deve ter. Mas deixe-me ver. No nosso planejamento, cadê, Cleiton? Onde é que nós estamos? Eu quero compartilhar para ver se estamos atrasados, definir já a atividade para a próxima semana de aula. Dropbox, Cleiton, UFRB. Todos já têm o planejamento. Agora eu já consigo enxergar tanto vocês quanto o chat. Não, semestre. Eu já partilhei o planejamento com vocês. Não partilhei, gente? Sim, o senhor colocou lá no grupo do Telegram. Isso, eu já passei também para os coordenadores de curso. No caso, passei só para Sérgio, que é o coordenador de civil, porque eu só tenho turma em civil. Eu não lembro se eu estou partilhando, não. Vou apresentar agora, partilhar a tela. Compartilhar. Hoje são 10 agregados. Hoje teria já que começar aglomerante. Cal e gesso. Gente, para agilizar, eu vou preparar umas aulas e deixar lá no meu canal do YouTube sobre cal e gesso. Eu vou tentar agilizar. Eu acho que a gente consegue terminar até amanhã para ajustar esse planejamento. Fazer uma aula aí assíncrona sobre aglomerantes não hidráulicos. Especificamente cal e gesso. Vou deixar lá no meu canal do YouTube. E vou fazer o seguinte para a gente ganhar tempo. Dia 17 é semana que vem, quarta que vem. Eu vou colocar lá, eu vou ver se eu consigo escanear o capítulo desse livro, que é do Meta. Microestrutura não, Cleiton, cadê? Tipos de concreto. Não, eu vou fazer uma coisa antes. Mapa, tá? Faremos. Eu vou colocar um capítulo do Meta e vou colocar uma apostila da ABCP, Associação Brasileira de Cimento Portland. A apostila da ABCP vai discutir os tipos de cimento Portland. E o capítulo do Meta vai discutir reações de hidratação de cimento Portland. Então, vejam, a aula do dia 17 e do dia 19, semana que vem, vai ser sobre cimento Portland. Eu gostaria, assim, sinceramente, que vocês fizessem uma leitura. Esse é um capítulo, esse é um assunto que exige leitura prévia. Não adianta eu fazer aula sem que vocês tenham lido. Então, eu vou deixar esses 2 capítulos e vou, inclusive, deixar disponível essa aula do dia 17 para que vocês façam discussão em grupo. Vocês podem fazer em qualquer horário. Está entendido o que eu vou fazer? 2 apostilas. E no dia 17, o encontro é com vocês. Discutir a apostila de cimento Portland e reações de hidratação. Dia 19, eu vou resgatar a atividade, os resumos e os entendimentos que vocês fizeram dessas 2 apostilas. O professor, no caso, a gente não vai ter aula sexta-feira, não? Ou vai ter aula? Amanhã
Não, sexta. Sexta. A aula vai ser Sexta assim. agora. Sim, veja, eu não estou falando dessa semana. 17 essa semana. Não, é semana seguinte. Eu já estou passando a atividade para a próxima semana. Sexta-feira vai ter aula sim. Nessa sexta. Sobre cal e gesso, no caso, né? Isso. O que eu estou fazendo? Boa pergunta, porque eu estou me antecipando para que vocês não fiquem com muita atividade para ler na semana. Aí eu até diria, gente, se concentra agora. Eu vou passar logo. Dê prioridade a ler sobre cimento e hidratação de cimento, que vai ser da próxima semana. Porque é um assunto mais difícil, mais denso, que exige leitura e entendimento. Entendido isso? Aí estou passando hoje para que vocês façam isso para a próxima semana. Então não deixa para ler dia 16, porque não vai dar tempo. Eu estou passando e dizendo, olha, lê logo de hoje, a partir de amanhã, dia 11, 12, 13, 14, 15, 16. Usa esse tempo para ler e usa a aula do dia 17, o espaço da aula para discutir nas equipes. Tirar dúvida nas equipes, porque na aula do dia 19, eu vou usar para fazer uma aula expositiva, uma aula síntese, tirar dúvida, perguntar, ver as atividades que vocês produziram. Ou seja, gente, eu estou usando a atividade no que a gente chama de sala invertida. Que eu quero que vocês leiam. Eu gostei muito da participação de vocês, da leitura do artigo. Aí já gerou dúvida, massa específica, massa unitária. Então, quem fizer esse seu trabalhinho de casa, você vai ver que a disciplina vai ser significativa. Quem não fizer a leitura, colegas, vai ter muita dificuldade de aprender essa disciplina. Se no presencial é complicado, imagine no EAD. No EAD não, no remoto. Então, o que a gente precisa fazer? Leitura. E eu dou a possibilidade de você se reunir. Eu quero, inclusive, gente, vocês vão fazer o seguinte. Vocês irão se reunir, cada equipe, no horário da aula, dia 17, e vão me passar o link. Entendido isso? E eu vou entrar nas equipes para ver a discussão. Ok. Entendido? Entendeu? Então, dia 17, a aula é entre vocês. Professor, Eu fiquei serei- na dúvida, porque o senhor tinha falado que faria uma aula assíncrona. Aí eu fiquei na Sim, dúvida de quando seria. entendi. O que eu vou fazer? Veja que eu já estou atrasado, entendi. Eu estou atrasado aí porque eu teria hoje a gesso e cal, não é isso? Se eu fizer tudo isso na sexta agora, eu vai ficar muito corrido. Então, o que eu pretendo? Usar um desses assuntos para gravar uma aula e deixar disponível. Que aí, na sexta, eu já adianto a cal. Então, eu estou pensando em fazer uma aula sobre gesso, deixar disponível no meu canal, e na sexta a gente tira dúvida, cada um assiste a hora que quiser e puder. E na sexta eu faço aula sobre cal e tiro dúvidas sobre gesso. Entendido? Mas eu estou trazendo essa parte e eu vou fazer isso constante, que é para a gente retomar o assunto e vocês façam a leitura e eu não passo na mesma semana. Porque eu sei que ficaria desagradável hoje eu passar para sexta-feira estudar cal. Ô, professor, hoje já é quarta, eu só tenho amanhã, tenho estágio, tá? Então eu estou passando uma semana antes, dando espaço para que vocês façam a aula do dia 17 entre vocês, joga o link lá do grupo no Telegram, no horário da aula, discutem, sem a minha presença. Eu vou ficar passando nas equipes. Entendido?
Ok. Professor, vai ter chamada ainda? Vai. É porque Tem 2 eu minutos. preciso sair agora. Correndo. Como é teu nome? Matheus. Pode ir correndo, Matheus. Valeu, tchau. Até. Matheus de quê? Souza Mendes. Só tenho da turma. Matheus. Beleza. Já vou fazer chamada e já libero. Até. Alguma dúvida ainda da atividade? Não. Professor, no caso, a aula síncrona, que é a vídeo, qual é o canal mesmo? O senhor? Eu vou passar no Telegram o link. Eu ainda vou gravar. Eu vou colocar no meu canal do YouTube. É até bom que movimenta meu canal, quero... Mas qual é o nome do seu canal? Pra eu ver aqui. Ver o que? O canal? Sim. Cleidson Guimarães. Ah, pronto. Sexta-feira tem aula. Pretendo trabalhar com cal e deixar uma aula sobre gesso. Ou deixar... Vou ver se eu faço logo as 2 aulas assíncrona e tiro um momento para dúvida. Vou ver o que é que eu consigo fazer. Então, sexta tem aula para terminar aglomerante. Na próxima semana, na quarta, a aula é entre vocês. Envia o link para o Telegram. E na sexta da próxima semana, cobrar essas atividades feitas nos grupos. Tenham todos uma boa semana. Deus abençoe vocês.